gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui nesse vídeo de hoje, é um vídeo muito especial pra mim e eu vou tentar resumir esse vídeo. E se por acaso eu ver que ele ficou muito grande, então eu vou dividir ele em duas partes, tá? Pra não ficar cansativo e ficar mais fácil de entender. Eu tô aqui hoje pra contar todo esse processo aí do câncer. Eu vou começar pelo início, pelos sintomas. Como eu já falei, eu enxergava normalmente, né? Então eu ia pra escola, tinha uma vida super normal, assim, né? Ia pra escola e tudo começou quando eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos. Eu ia pra escola, já não enxergava tão bem no quadro da escola, e às vezes eu achava que era o reflexo da claridade, reflexo do sol, então pra mim era tudo normal. E às vezes eu chegava em casa e ao sair da rua, ao entrar dentro de casa, a minha visão escurecia um pouco, eu tinha que parar assim, dar uma paradinha, fechar os olhos, dar uma respiração assim profunda e aí voltava tudo ao normal. E pra mim isso também era normal, porque eu saí de uma claridade, né, e entrei numa casa mais escura, então pra mim isso também seria normal. E até que eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. E eu passava mal, às vezes dormindo, já acordava vomitando. Às vezes eu levantava para tomar um copo de água durante a noite e eu perdia o controle do meu corpo e eu caía e eu tinha que esperar por alguns minutos para o meu corpo obedecer, digamos assim. Meu cérebro, parece que meu corpo ele deixava de receber os comandos, sabe, do cérebro. Aí ele parava e eu não conseguia levantar do chão, não tinha força. E aí eu comecei a perceber que tinha algo de estranho. E aí diversas vezes eu passei nos médicos, no hospital próximo da minha casa, e eu ia mais ou menos no hospital umas 3 vezes na semana, no mesmo hospital. E era sempre a mesma médica que me atendia, a maioria das vezes. E aí eu fui diagnosticada com sinusite, com enxaqueca, com torcicolo, e por fim me diagnosticaram com depressão. Embora também tinham me diagnosticado com dengue hemorrágica e com um monte de outras doenças, né? E aí eles marcaram uma consulta com um psicólogo pra mim, porque um dos outros sintomas, já nessa fase, eu tava emagrecendo muito. E eles marcaram um psicólogo pra mim. Na primeira sessão eu fui, só que a gente tinha planejado, os meus pais tinham planejado, que assim que eu saísse lá do psicólogo, a gente iria fazer um exame de vista, porque eu já não estava enxergando tão bem mais. E eu enxergava, mas era o suficiente para poder fazer as coisas do meu dia a dia, mas me atrapalhava em muitas outras coisas. E aí vindo do psicólogo, a gente foi pro centro da cidade, e lá eu fui num oftalmologista. Chegando lá, a médica me atendeu. Só que antes de eu chegar no consultório, ao pisar na praça central do centro da minha cidade, a minha visão escureceu por inteiro, escureceu totalmente. Eu já passei a não enxergar mais nada. E aí, junto com os meus pais, com minha tia, eles foram me guiando até o consultório. Chegando lá, eu fui fazer o exame de vista e a médica me examinou e disse: Júlia, não tem nenhum problema com seus olhos. Você não tem nenhum problema de vista. E eu, surpresa, disse: nossa, que bom, o que será que está acontecendo comigo então? Ela, eu não sei, eu vou te passar um encaminhamento. Enfim, ela passou o encaminhamento para mim, para o hospital mais próximo da minha casa, que é o mesmo hospital onde eu tinha o costume de consultar todas as vezes que eu passava mal.
E chegando lá, ela, no encaminhamento já estava escrito com urgência, né? Assim que chegamos lá, a médica leu que era encaminhamento com urgência e justamente a médica que sempre me atendia, que cada vez que eu ia, ela me diagnosticava com uma doença diferente, era justamente essa médica que estava lá e me atendeu. E aí, na hora que ela viu o encaminhamento, ela ficou totalmente desesperada. E ela corria de um lado pro outro, ficou desesperada, ligava para um, ligava para outro, e a gente ficou meio perdido, sem saber o que estava acontecendo. E nisso ela já me mandou entrar diretamente para dentro do hospital, né? Me deitou lá no leito e marcou para mim alguns exames em outro hospital, aqui da minha cidade. E aí eu fui, fiz ressonância, tomografia, todos os exames possíveis que acho que uma pessoa pode fazer, foram todos os que eu fiz. E aí foi diagnosticado que eu tava com um tumor no cérebro. Só que ela não me falou, ela chamou a minha mãe em uma outra salinha, ao lado do leito que eu estava, ao lado do quarto que eu estava, e falou com a minha mãe: olha, minha senhora, a sua filha vai ter que fazer uma cirurgia. Ela tentou amenizar a situação, né? Ela tá com um tumor no cérebro, e do outro lado eu ouvindo tudo, né? Eu acredito que ela achou que da onde eu estava não dava pra ouvir. E ela tá com um tumor no cérebro e ele tem mais de 5 centímetros. E aí ela falou com a minha mãe e a gente voltou, né? Fez mais exames de novo, novamente, para ter certeza de todos os exames. E aí começou. Isso era num sábado. E aí começou a correria. Ela não tinha vaga aqui na CTI em Patinga, que é onde eu moro. Então, não teria como eu fazer essa cirurgia aqui. E essa cirurgia minha já era de urgência, porque eu poderia sofrer algum dano maior, porque o tumor estava muito grande. Então, ela conseguiu vaga para mim somente no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. E aí, no sábado, a gente tinha que... No Hospital da Baleia, eles imporam uma condição. Eu teria que estar lá até 5 horas da tarde, senão eu perderia a minha vaga na CTI. E aí juntaram alguns médicos, alguns enfermeiros, a ambulância não poderia ir de carro próprio, nem de outro meio, de maneira nenhuma, eu teria que ir na ambulância. E a gente saiu 2h30 da tarde. Eu tinha que estar lá às 5 em ponto, dentro do hospital, já preenchendo a ficha. E aí a gente foi. Quando eu cheguei lá, a gente preencheu a ficha e tal, e fizeram todos os exames de novo, né? E aí foi confirmado o tumor. E aí eu ia fazer, passou-se o sábado, passou-se o domingo, eu ia fazer a cirurgia na segunda. Fiquei de jejum. E quando foi na segunda, infelizmente não teve como eu fazer a cirurgia. Ainda estavam organizando todo o processo da cirurgia, organizando a CTI, que tinha desocupado um outro paciente e tal. E aí eu fiquei de jejum novamente, de segunda para terça. Quando foi na terça-feira, eu fui pro bloco cirúrgico. Eu lembro que eu fui pro bloco cirúrgico 9h15 da manhã e saí 3h15 da tarde. Só que nesse meio tempo, enquanto os médicos me levaram pro bloco cirúrgico, eu não sabia de nada. Mas a minha mãe diz, a minha família diz que o médico falou que eles tinham 2 opções. Se eu fizesse a cirurgia, eu poderia ficar com sequelas e poderia morrer dentro do bloco cirúrgico. E se eu não fizesse a cirurgia, seria pior, porque eu poderia cair, morrer a qualquer momento, eles poderiam achar que eu estivesse dormindo e eu estar morta, porque o tumor já estava muito grande, o câncer já estava muito avançado. E aí o que aconteceu? Aí a minha mãe disse: não temos outra escolha, vamos fazer a cirurgia. E de fato, se eu fizesse a cirurgia, eu poderia sair sem enxergar, sem ouvir, sem falar, sem andar. E eu não sabia de nada disso.
Então, quando a cirurgia acabou, segundo a família, segundo as pessoas que estavam lá, os médicos saíram pulando, comemorando, porque a minha cirurgia, por ser muito grave, tinha sido um sucesso. Então, eu fiquei de 9h15 da manhã até 3h15 da tarde, durava 6h30 a minha cirurgia. Se não me falta os cálculos, 6h30. E aí o que acontece? Depois dessa cirurgia, eu saí do bloco cirúrgico. E ao sair do bloco cirúrgico, eles colocam, né, antes de você fazer a cirurgia, uma peça, eu não sei exatamente o que. É uma peça que geralmente os atletas usam também, né? Uma peça que eles colocam na boca. E eu sei que eu engoli essa peça, lá engolindo essa peça. E era outro problema muito grave, que aí eu teria que passar por outra cirurgia para retirada da peça e tal. Só que quando eu aí engolindo essa peça, que ela já tava na garganta, assim, eu me lembro que ainda sedada, eu escutei meu médico chamando Júlia, faz força para vomitar, que você engoliu. E falou o nome da peça que eu não me lembro. E eu tentava fazer força para vomitar, mas como eu estava muito tempo em jejum, eu não tinha nada no estômago, eu não conseguia. Por fim, quando eu estava quase conseguindo vomitar, ele veio com uma ferramenta, com uma ferramenta lá, e puxou da minha garganta a peça. Uma ferramenta que lembra uma tesoura. Por que eu falo que me lembra? Eu já tinha perdido a visão. Só que após eu fazer a cirurgia, essa visão voltou. Embaçada, mas voltou. Então dava pra me ver. Muito pouco, mas dava pra me ver. E aí depois eu não vi mais nada. Fui pra CTI, fiquei o restante da terça-feira, fiquei a quarta, fiquei a quinta. Na verdade, de quinta pra sexta, eu fui pro quarto. E ao ir pro quarto, nesse dia, minha mãe não tava lá no hospital, não tinha nenhum parente. E eu fiquei de quinta pra sexta. Quando eu saí da CTI, que eu fui na quinta pra sexta pro quarto. E aí então eu me lembro, foi até um fato assim, muito interessante, porque até hoje é algo que eu não consigo entender. Assim que você sai da CTI, vai pro quarto, vem uma enfermeira, pelo menos foi assim comigo, e você tem que refazer todos os exames de novo, que você já fez. E aí eu precisava de um acompanhante para fazer esses exames. Sem um acompanhante, eles não dariam a liberação para descer comigo para a sala de exames e para fazer uma nova ressonância, uma nova tomografia. E minha mãe não estava lá. E do hospital da Baleia, na casa da minha avó, que é onde os meus familiares estavam, é muito longe, é mais ou menos umas 2 horas de carro. Então não daria tempo, eu precisava de fazer. E se eu falasse que eu não tinha nenhum parente lá, eu perderia o exame. E graças a Deus apareceu uma senhora bem na hora que a enfermeira falou que ia vir me buscar para fazer os exames. Eu falei, tá bom, não falei que eu tava sozinha. E na hora que ela voltou, antes dela voltar, chegou uma senhora lá e falou comigo que era tia era cunhada de uma senhora que estava no leito. E essa senhora que estava no leito, ela estava com a filha dela. E essa senhora que chegou e ficou sentada ao meu lado, ao lado do meu leito, ela falou que era tia dessa menina. E aí ela falou assim, olha, eu vou entrar com você, vou descer com você para fazer esse exame, porque eu vou falar que sou sua tia, porque senão você não vai conseguir fazer esse exame. Eu falei, tá bom. E essa senhora desceu comigo quando a enfermeira veio, eu falei, ela é minha tia. E aí a senhora confirmou, porque a enfermeira disse assim, mas eu vim aqui, a senhora não tava, mas eu tinha... Aí ela falou assim, mas eu tinha descido para fazer um lanche, e eu voltei, eu sou a tia dela. E essa senhora me acompanhou para fazer esse exame. E aí quando eu voltei pro quarto, que eu já tinha feito o exame, aí a minha mãe chegou, e eu falei antes da minha mãe chegou, eu falei com ela o que tinha acontecido e tal.
Antes eu já tinha até tentado ligar pra ela, só que ela tava em casa ainda, não daria tempo dela chegar lá pra me fazer o exame. E aí, eu falei pra ela, comentei pra ela quando ela chegou, dessa senhora, né? Essa senhora já não tava mais perto do meu quarto. Na hora que ela tava comigo, antes de minha mãe chegar, ela tinha saído. E eu pensei que ela tinha saído, eu não sei, pra ir ao banheiro, pra ir tomar uma água, pra descer pra lanchar, eu não sei. Eu sei que na hora que minha mãe chegou, eu comentei com a minha mãe e falei com a senhora que tava no leito ao lado e com a filha dela. Falei, nossa, aquela senhora foi embora. Eu até me esqueci de perguntar o nome dela e ela foi tão gentil comigo, me levou para fazer o exame. Se não fosse por ela, eu teria perdido o exame. E a menina, mas a mãe dela disse comigo, que senhora? E eu falei assim, aquela senhora que estava aqui, uma senhora baixinha, como eu disse, eu ainda estava enxergando, a minha visão tinha voltado um pouco. Aquela senhora baixinha, eu descrevi a senhora, falei assim, aquela que estava aqui, falei que a menina era sua tia. Falei, ela que estava aqui, que me acompanhou, e fui explicando detalhe por detalhe de tudo, e a menina assim, não tinha senhora nenhuma aqui. A enfermeira te levou sozinha para fazer o exame. Eu falei, não me levou não. E tanto que eu não estava assim, delirando, vamos dizer assim, que depois a enfermeira voltou e novamente falou comigo, cadê a sua tia? Eu falei, cadê a sua tia que foi com você fazer o exame? Aí na hora eu falei assim, ela foi embora, ela já foi embora e minha mãe chegou. Mas é uma coisa inexplicável, que até hoje eu não entendi. Eu confesso que, apesar de não entender, eu tenho a certeza que Deus cuida da gente de todas as maneiras, de várias maneiras, né? Eu não entendo o que aconteceu. Na verdade, todo mundo que estava ali perto, ninguém entendeu o que aconteceu. Mas eu sei que é um cuidado de Deus para com a minha vida, porque eu poderia perder aquele exame. E por ser exames pelo SUS, eu sei que tinha outros pacientes, eles não poderiam ficar olhando só ao meu favor. Tinha outros pacientes para serem cuidados também, enfim. Então eu poderia perder aquele exame e era algo muito importante que dependia daquele exame para mim ganhar algo e ir para casa. Então, quando deu tudo certinho, eu fiz o exame, no exame o médico avaliou, disse que a cirurgia novamente ia ser um sucesso, que além de ele retirar o tumor, ele também queimou a raiz do tumor, então tinha sido realmente um sucesso. Então, quando foi na sexta-feira, eu ganhei alta e fui pra casa. E fui pra casa muito feliz. Só que, quando eu cheguei na casa da minha avó, que é onde eu estava me hospedando, eu toda feliz, fiz, nossa, graças a Deus, acabou tudo. Só que eu não sabia que ainda, digamos assim, ainda tinha mais coisas pela frente, que no caso foi a radioterapia. Eu fiz a radioterapia por 30 dias em seguida, e a radioterapia, eu não sei porquê, né? Eu não sei se com as outras pessoas que já fizeram radioterapia é a mesma coisa. Eu só sei que quando eu fiz a radioterapia eu enchei muito, enchei muito mesmo. E quando eu fui fazer a quimioterapia, eu já estava preocupada com o meu excesso de peso. E eu ouvia falar que com a quimioterapia eu emagrecia, mas eu não sabia que era tanto. E quando eu fiz a quimioterapia, estava fazendo, eu emagreci muito mesmo. Cheguei a pesar 31 quilos. Eu emagreci muito. E antes de eu fazer a cirurgia, eu indo pro bloco cirúrgico, meu médico já tinha me falado que eu teria que cortar o cabelo por causa da cirurgia. Eu lembro que eu até falei com ele, doutor, não tem como o senhor rapar somente aonde vai fazer a cirurgia? Ele disse, não se preocupa, porque o cabelo cresce de novo e a prioridade agora é sua saúde. E eu muito triste, né, porque era meu cabelo, era meu maior xodó, então eu fiquei bastante triste. Mas aí eu falei, tá bom. E aí, quando meu cabelo começava a crescer, nessa época que eu já fazia quimioterapia, meu cabelo começava a cair e eu tinha que rapar o cabelo de novo. Na verdade, eu rapei o cabelo por 3 vezes. Então, eu rapava o cabelo e aí eu ganhei de presente de um tio meu que veio dos Estados Unidos pra me ver, porque como
eu tava com câncer, a situação estava muito delicada, então ele veio me ver porque poderia acontecer qualquer coisa, né? Ninguém sabia ao certo. Então ele veio me ver e comprou me deu uma peruca de presente e depois eu ganhei outra peruca, então eu usava um dia uma peruca, usava no outro dia outra peruca e sempre me esforçando, sabe, pra poder vencer, sempre colocando otimismo na frente de tudo, sempre pela certeza de que, de fato, a razão não me favorecia, mas que, de fato, também eu teria que olhar, eu não teria minha visão, eu não tinha, mas ao invés de olhar com os olhos da razão, eu teria que olhar com os olhos da fé e acreditar que Deus poderia sim fazer um milagre. E se Ele fizesse um milagre, eu estaria muito feliz. Mas se Ele achasse por bem que era hora dele me levar, talvez não fosse a vontade dele, de eu permanecer vivo, de eu continuar aqui, ele poderia me levar também. Porque por mais que era difícil, por mais que eu sempre quis, isso foi na minha adolescência, era dos meus 15 para 16 anos, então por mais que eu queria continuar crescendo, tendo a minha juventude, minha adolescência, curtindo minha família, os amigos, eu sabia que o melhor de Deus, que os planos de Deus eram melhor para mim. Então, eu sempre deixei ao desejar de Deus, a vontade de Deus, Ele fazer na minha vida o que Ele queria. Então, foi todo esse processo que eu passei. Desculpa, gente. Então, foi todo esse processo que eu passei e não foi fácil. Eu fiz 1 ano de quimioterapia. Acho que foi o ano mais difícil que eu passei na minha vida. Eu dou graças a Deus, sou muito grata a Deus, porque em todo esse processo eu tive a minha família ao meu lado, tanto a minha família por parte paterna e tanto a minha família de parte materna. Eles sempre estiveram ao meu lado. Os amigos, supostos amigos, não tinha mais, né? Aqueles amigos que eu achava que eram amigos, eu não tive mais, todos se afastaram. Eu me fechei muito também. A sociedade, eu não tinha mais vida social. Eu me prendi muito, me fechei muito, eu não queria convívio com as pessoas. Eu tinha vergonha, confesso pra vocês que eu tinha vergonha. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que isso não levaria a lugar nenhum a vergonha, sabe? Eu sei que às vezes a gente se acanha, sabe? Fica preso no medo das pessoas, ficaria com perguntas talvez constrangedoras, igual no meu caso, eu tinha rapado o cabelo por 3 vezes, as pessoas ficarem perguntando e eu não sabia o que responder, porque realmente tem pessoas que têm perguntas maldosas, tem pessoas que perguntam simplesmente para poder sair espalhando só para saber algo da sua vida e depois sair aí espalhando para todo mundo, contando para todo mundo, né? Mas aí depois, com o tempo, eu percebi que não valia a pena esconder. Porque eu percebi que ao invés de esconder, se eu começasse a contar, começasse a deixar as pessoas saberem o que eu tinha, o que estava acontecendo, porque todo mundo sabia que era câncer, mas ninguém sabia os detalhes. E eu comecei a raciocinar, eu falei, nossa, se todo mundo começar a saber exatamente tudo que está me acontecendo, não vai ser mérito meu e nem prestígio meu, mas é algo que vai servir de exemplo para muitas pessoas. É algo que vai servir de testemunho para muitas pessoas, porque não é só eu que estou passando por isso. No hospital que eu fazia tratamento, nossa, eram inúmeras pessoas e todas as vezes que eu ia lá, eram mais pessoas diferentes. Tinham muitas e muitas e muitas pessoas. Era muito difícil o dia que eu ia fazer quimioterapia, que estava a mesma pessoa. Então, ou seja,
eram muitas pessoas. Então eu falei, nossa, tem muita gente passando por isso. E tem muitas pessoas que às vezes precisam ouvir, precisam saber de tudo isso que eu tô passando. Eu não sei o que Deus vai decidir pra minha vida, mas eu confio nos planos dele pra mim. E eu tenho certeza que tem pessoas que precisam saber desses projetos que Deus tem na minha vida. E eu me lembro que um dia em Belo Horizonte, eu fui numa igreja e Deus usou. Eu falo que Deus usou, confirmo e não aceito ninguém falar que não foi Deus que usou. Por quê? Porque é o irmão que estava pregando. E sem nem mesmo me conhecer, ele falou tudo que eu precisava de ouvir. O pregador falou tudo, não aquilo que eu queria ouvir, mas tudo aquilo que Deus tinha para falar para mim. E depois desse dia, o meu tratamento nunca mais foi o mesmo. Tudo mudou, as coisas começaram a fluir melhor, as portas começaram a se abrir, alguns tratamentos, remédios foram liberados, porque o tratamento que eu fazia, o remédio que eu tomava na quimioterapia, em Belo Horizonte eu sempre tive ele para tomar. E quando eu vim embora para minha cidade, na época, eu nem me lembro quem era o prefeito. Eu sei que a prefeitura não queria liberar o meu remédio por ser muito caro. E eu precisava de continuar a quimioterapia aqui. Não poderia parar. E também nem era só eu que precisava desse remédio. Tinha mais 2 jovens também, um rapaz e uma moça também que precisavam desse mesmo remédio que eu. E a prefeitura não queria liberar. E aí Deus abriu as portas, a prefeitura liberou e esse remédio foi trazido de lá dos Estados Unidos pra gente estar tomando, que é o remédio da quimioterapia. E foi aí que tudo começou a se resolver, graças a Deus. E aí eu passei por um ano, né, de quimioterapia. E todo esse processo foi muito, muito doloroso. Só quem passa que sabe. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor também, que ficam do nosso lado, participam de tudo isso com nós, elas também veem todo o nosso sofrimento e tudo. E eu estava muito debilitada, digamos que meu corpo estava arrasado. Eu fazia quimioterapia, chegava em casa, era a conta de eu entrar, tomar um banho e deitar na cama. E poderia esquecer de mim, eu não tinha força pra nada mesmo. Muito debilitada, eu não parava em pé sozinha, sempre com auxílio de alguém me segurando, com a ajuda de alguém, não parava em pé. Só para vocês terem noção de como eu fiquei debilitada. E no decorrer da semana, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fazia a quimioterapia numa terça-feira, aí ficava debilitada na quarta e na quinta. Quando fosse assim, na quinta que eu já estivesse melhorando, na quinta para sexta, aí eu tinha que fazer a quimioterapia de novo. Então não dava nem tempo de eu começar a melhorar, do meu corpo começar a melhorar, sabe? Então, foi um ano debilitada em cima de uma cama, sem comer, sem beber, eu não conseguia comer nada. Eu sei até que tem muitas pessoas que têm dúvidas referente a isso. No meu caso, eu não conseguia comer nada, eu não conseguia sentir o cheiro de nada que fosse comida. Eu não bebia nada. E aí, com o passar do tempo, foi melhorando, aí eu conseguia tomar um pouco de água de coco. Mas pra você ter noção, sabe aqueles copinhos de ml que a gente usa pra tomar xarope? Eu comecei a tomar água naquilo ali, quando eu comecei a melhorar, porque era aquilo ali que eu conseguia tomar de água. Isso quando eu tomava e meu estômago aceitava, isso quando ficava, né? No meu estômago, outras horas eu vomitava também. E eu muito debilitada na cama ainda, a única coisa que eu confesso, que eu não sei porquê, porque a força não vinha de mim, a única coisa que eu confesso pra vocês, que eu fazia, que não ficou debilitada,
E que muito pelo contrário, eu acho que incomodava muita gente. Incomodava muitos vizinhos, incomodava muita família que era cantar. Eu sempre, na beirada da minha cama, eu colocava um rádio e ali eu colocava CDs e cantava o dia inteiro. E eu acho que a única coisa que não ficou debilitada em mim era a voz, porque eu não cantava, eu gritava, né? É, eu tenho certeza que muitos vizinhos ficaram até com vontade de reclamar, mas acho que devem que ficar com dó de mim, não, tadinha, ela tá doente, então deixa ela cantar. Mas que incomodava, eu tenho certeza que incomodava, porque eu não cantava, eu gritava. Foi a única coisa em mim. E era o meu maior medo. Quando eu fui fazer cirurgia e mesmo os médicos não me falando da gravidade, assim, das sequelas que poderiam ficar, era o meu maior medo de perder a voz, perder a fala, porque eu sempre gostei muito de conversar e sempre gostei muito de cantar. Então, quando eu me imaginei, que parei para pensar que talvez eu poderia perder a voz, que uma das sequelas talvez poderia ser ficar sem falar, eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei assim, muito apreensiva, eu fiquei com um pouco de medo, porque o meu meio de adorar, o jeito que eu amo adorar é cantando, é louvando. E não é que eu seja cantora, não é que eu cante bem, não é que eu cante afinado. Não, não é isso. É porque eu realmente gosto de adorar. Adorar cantando, adorar louvando. Então era isso que saciava a minha sede, sabe? Então, nesses momentos que eu não conseguia me alimentar, que eu estava debilitada, ao invés de conseguir me alimentar, comer, o meu alimento ali era o louvor, era poder falar com Deus, era poder orar. Esse foi o meu alimento. E a minha sede, porque eu não conseguia beber, não conseguia. Eu tomava os remédios que eu falo assim, obrigada, sabe? E aí, como eu tava muito, muito, muito magra, era perigoso eu entrar em desnutrição profunda. Aí me passaram também pra passar pela poder engordar um pouco, sabe? Algumas vitaminas e me passaram para nutricionista. E aí eu tinha que tomar um monte de coisas e aquilo descia assim muito, muito difícil, às vezes descia, mas eu voltava a vomitar também. Então a minha sede era saciada através do louvor, sabe? Tudo em mim prevaleceu, ficou, me sustentou através do louvor. Era o único momento que eu me sentia assim, nossa, saciada e feliz, me sentia forte. A minha alma se sentia forte, sabe? O meu corpo fisicamente estava devastado, eu não sei nem como descrever como eu me sentia fisicamente. Mas eu sei que a minha alma tava, eu não sei, eu acho que a minha alma não. O meu corpo estava deitado ali naquela cama, mas a minha alma acho que flutuava, voava quando eu louvava. Então eu me transportava para uma dimensão diferente daqui da terra, sabe? E foi isso que foi me dando força, e aos poucos eu fui me recuperando. E quando eu já estava bem melhor, eu ainda queria usar peruca, eu tinha vergonha ainda, porque eu ainda estava carequinha. E aí eu usava sempre bonezinho, sabe? Sempre boinas. E tinha diversas boinas, bonezinho, e de várias cores e tudo, aquela coisa pra tentar aumentar assim, a autoestima, né? De poder trocar, um dia tá com uma coisa, outro dia tá com outra. E aí o que eu fiz? Eu ainda usava peruca. E eu tinha uma que era semelhante ao meu cabelo antes de todo o processo da cirurgia. E a outra era totalmente diferente. Era loira, com luzes, bem comprida. Então eu tentava sempre olhar o lado bom das coisas, sabe? Eu não olhava
só para circunstância diversa. Então eu acabava que brincava com tudo isso. Tinha dia que eu saía com uma peruca morena, os cabelos pretos, tinha dia que eu saía com a outra loira. Saía, que eu digo assim, somente pro hospital, era o único lugar que eu ia. E eu acabei que comecei a pensar, nossa, se eu for olhar sempre, vou colocar meu foco sempre naquilo que, somente nos problemas, somente na doença, somente em tudo isso, eu vou terminar de me matar. Se eu já tô com câncer, é algo muito difícil, é algo muito complicado, eu já tô passando por todo esse processo aí, remédios e remédios, acompanhamentos médicos. A minha vida era o hospital, eu em casa era visita. Então eu parei para pensar, então eu falei, se eu for focar somente no problema, eu não vou sobreviver. E aí eu comecei a focar mais em Deus, comecei a lembrar de quando eu era adolescente, quando eu ia para a igreja, quando eu louvava. E eu falei assim, quer saber? Não vai resolver eu ficar assim. Eu sei que não é fácil, eu sei que não tem sido fácil. E nem vai ser até eu terminar esse processo. Mas eu sei também que eu preciso olhar o lado bom das coisas. Então eu me divertia. Um dia eu usava uma peruca, um dia eu usava outra. E assim eu me comunicava com as pessoas, sabe? Me comunicava que eu falava assim, às vezes as pessoas chegavam perto de mim, nossa, Júlia, eu vi você ontem, tava tão bonita. Aí, quando era na outra semana, no hospital, assim, que eles sempre, assim, muito amorosos, então eles sempre brincavam muito com todos os pacientes, e mesmo no outro dia eu já tava na outra semana com outra peruca, e eles faziam brincadeiras disso, eu fazia brincadeiras disso, e comecei a olhar pra frente, sabe? Comecei a olhar pra frente, não olhava mais pro problema, tirei totalmente o olho do problema, eu vivia como se eu não tivesse nada. Eu vivia sabendo que eu estava passando por aquilo, lutando para vencer o câncer, mas o meu coração, a minha mente, a minha alma, ela olhava somente pra frente, somente pro futuro, sabe? Naquilo que poderia acontecer, eu não me preocupava mais com o que tinha acontecido, com o que estava acontecendo, eu pensava pra frente. E aí eu usei a peruca por muito tempo. Quando eu queria parar de usar peruca, mas eu ficava com vergonha. E aí um dia 2 pessoas me convenceram. Eu já tinha melhorado, só estava fazendo os acompanhamentos médicos. Aí essas 2 pessoas me chamaram para sair e me convenceram a tirar a peruca. Eu falei, não quero, meu cabelo estava começando a crescer, mas ainda estava muito pequeno. Eles falaram, não, a gente te ajuda a arrumar, a gente faz de um jeito que você vai gostar. E aí foi a primeira vez que eu andei sem peruca. E depois eu fui raciocinando aqui, eu falei assim, nossa, todo mundo que vê que o meu cabelo tá começando a crescer, que não é mais aquele cabelo que eu tinha de antes de ter câncer, de antes de perder a visão. E através desse cabelo pequeno, dava pra ver totalmente a marca da minha cirurgia, que é muito grande. Pegou do meio da cabeça, a lateral esquerda, a lateral direita, todinha. Então eu falei, nossa, as pessoas vão ver, vão perguntar, e por mais que talvez isso, às vezes eu fique com vergonha das pessoas verem e perguntar, vai ser muito bacana, porque as pessoas vão ver, vão perguntar, e eu falo assim, não, é um câncer que eu tive, mas é um câncer que eu venci. Primeiramente porque Deus não me ajudou. Eu sempre falo isso. Deus me carregou no colo. Então eu queria que as pessoas soubessem que às vezes os limites da ciência, às vezes os limites do homem, os limites de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é da terra, se esgotam, se acabam, tem limites. Tem coisas que infelizmente a ciência, o homem não pode fazer. Eles fazem e fazem
com muito apreço aquilo que eles fazem, mas tem hora que eles não podem fazer mais nada. Como no meu caso, que eu sairia, se eu saísse viva do bloco cirúrgico, eu sairia sem enxergar, sem ouvir, sem falar, sem andar. E talvez teria até que me alimentar por sonda. Aí você para e pensa, de tudo isso, ficou sim a sequela da visão. Mas quando a ciência não pôde fazer mais nada referente a isso, as sequelas que poderiam ficar, aí confesso que eu tirei o olho do foco, aquele foco ruim, aquele foco que só trazia a minha mente a pensar coisas que poderiam acontecer de ruim, coisas que eu não tinha certeza. E aí eu coloquei meu foco em Deus. Eu falei, o limite aqui acabou, Senhor. Mas tem um Deus aí no céu, que quando os limites da medicina, quando os limites da ciência, quando os limites do homem, quando os limites terrenos se esgotam, eu sei que tem um Deus no céu. E quando todos os limites acabam, o poder dele entra em ação, simplesmente para mostrar que ele é o único que pode, que tudo nessa terra tem um limite, mas que ele é quem pode fazer todas as coisas. E aí, tudo é diferente quando a gente coloca a nossa fé, coloca toda a nossa expectativa em um Deus que nunca falha, em um Deus que nunca erra, em um Deus que pode todas as coisas. E, enfim, acabou-se o tratamento, voltei a viver minha vida como antes, voltei a ter o meu convívio social, fiz novos amigos, amigos verdadeiros que hoje eu sei que quando eu preciso, eles estão sempre ali. Às vezes não vejo eles todo dia, não vejo eles sempre, não tenho contato com eles sempre, mas sei que quando eu precisar, eles estão do meu lado. Hoje eu tenho verdadeiros amigos e sempre tive, tenho até hoje o apoio da minha família. Foi uma família que eu agradeço muito a Deus, que não me desprezou em momento nenhum, e pelo contrário, me apoiou em todos os momentos. E neste vídeo também eu quero frisar o meu agradecimento a Deus, porque Deus preparou todas as coisas, sabe? Coisas que eu achava que eu não teria condição. Eu nunca paguei um táxi, paguei alguém para me levar no hospital para fazer quimioterapia, porque a condição financeira era zero. Zero porque os gastos com tratamento eram super altos e a condição era zero. Não tinha condição nenhuma. E Deus sempre preparou pessoas para me levar no hospital, para me trazer do hospital, para buscar as vitaminas que eu tomava, para buscar exames, para tantas coisas. E eu lembro que muitas das vezes eu me lembro uma vez que, se eu não me engano, era o Natal. E eu ainda doente, não conseguia comer muita coisa, mas já estava bem melhor. Só que eu não tinha contato com ninguém, só ficava dentro de casa. Eu me lembro uma vez que chegou um conhecido lá em casa, batendo no portão, e disse que estava trazendo um presente. E ele trouxe um presente no Natal pra gente lá em casa e foi assim, foi algo muito importante, sabe? Algo simples, mas que ao mesmo tempo de grande importância. Porque eu ficava sozinha, a minha família ficava sozinha, a gente não tinha condição nenhuma. Mas Deus sempre surpreendeu a gente, sempre supriu todas as nossas necessidades, em tudo que eu precisei, nos exames caros, nos exames baratos, nos remédios, nas vitaminas, nas consultas, nas idas e vindas do hospital. Eu nunca paguei um centavo, eu nunca gastei nada. Deus sempre preparou pessoas em todas as áreas do meu tratamento para abençoar a minha vida e a vida da minha família. E
Por isso e outras coisas que eu sou grata a Deus. Porque Deus, ele reconhece quando a gente não tem condição nenhuma. E se fosse olhar minha condição, eu não teria nem iniciado nem terminado meu tratamento. Mas Deus é maravilhoso. E hoje, graças a Deus, depois de tudo isso, já passou-se tudo. Depois de alguns anos eu conheci meu marido, me casei, né? Depois de alguns anos também tive um filho, hoje sou mãe. E os milagres não pararam por aí, né? Ainda tem a série de outros milagres, outros testemunhos aí. Bastante deles, né? Referente à saúde também. E todos eles, eu confesso em público, confesso a todos que Deus é Deus em todos os momentos. E em cada um deles eu tive vitória, não foi por mérito nem por merecimento, mas foi por misericórdia. Gente, eu agradeço por vocês assistirem esse vídeo. Eu sei que é um vídeo onde eu exponho bastante da minha vida, mas eu fico feliz em poder fazer isso. Eu sei que tem pessoas que precisavam ver esse vídeo, precisavam ouvir esse vídeo. Não é por mérito meu, da pessoa que está falando, mas sim das coisas que